Oi pessoal, eu tô aqui para contar a história do Pedro e de todo o nosso início que foi tão difícil. Dia 18 de dezembro de 2014, eu descobri que estava grávida. E foi um tempo muito especial para mim, para os meus amigos, para minha família. Eu e o Lucas ficamos muito felizes e contamos para todo mundo. Foi um período de gravidez muito tranquilo. No meio do período da minha gravidez, eu precisei mudar de médico por algumas divergências, alguns probleminhas com a médica, e mudei, fui para um outro da minha confiança e marcamos a cesárea para o dia 14 de julho de 2015. Fomos ganhar o bebê, tudo preparado, as lembrancinhas, o quarto na casa da vovó, e foi um tempo muito, muito especial. Me lembro como se fosse hoje. A porta do hospital estava lotada de pessoas que estavam ali para nos animar, nos apoiar e estar junto com a gente. E o Pedro nasceu. Pedro nasceu, e quando ele nasceu cianótico. Ele nasceu roxinho, ele chorou e logo a médica me apresentou ele e disse que levaria ele para o berçário porque ele estava muito cansadinho. E a partir daí eu já não sabia mais de nada. Sei que Lucas acompanhou esse período e correram com ele para o oxigênio. Eu sem imaginar o que estava acontecendo. E toda hora o nosso pediatra, que foi muito amado, assim, um pediatra que foi o Dr. Cristiano, que nos acompanhou nesse período, disse que Pedro tinha nascido prematuro. Pedro tinha nascido de 8 meses. E ele precisava de ficar durante 6 horas em observação. E ali foi passando. Pedro não subia para o quarto. Passou 6, passou 12, passou 24, passou 42 horas, 72 horas e nada do Pedro subir. E a gente foi ficando bastante preocupado, agoniado. Foi um tempo muito difícil, mas a gente achou que logo ia passar. E assim foi. Ele simplesmente não foi para o quarto. E durante todo o tempo nós estávamos ali querendo saber o que estava acontecendo e ninguém sabia o que estava acontecendo. Com uma semana, o Pedro ainda continuava no hospital e eles pediram para que eu fosse embora porque eu não tinha mais o que fazer dentro do hospital e eu podia pegar alguma infecção ali. E aquele dia foi um dia muito difícil para mim. Foi o dia que eu precisei sair do hospital sem o meu filho. Eu me lembro que eu chorei muito naquele dia, muito mesmo. Eu me senti muito, muito sozinha, eu me senti muito sozinha, eu fiquei muito, muito abalada aquele dia. E eu me lembro como se fosse hoje, chegando na casa da minha mãe, sem o meu Pedro. E o quarto estava todo arrumado para ele, e lá estava eu, sozinha, sem o Pedro. E aí começamos uma grande caminhada. Eu não imaginava o que estava por vir. De 3 em 3 horas, eu precisava ir para o hospital para tentar amamentar. Pedro, toda vez que ele amamentava, ele tinha uma crise de apneia. Ele ficava roxinho e parava de respirar. Quantas vezes eu tive que tentar amamentá-lo com uma enfermeira do lado e mesmo assim na primeira puxada ele já não conseguia continuar. E assim foi várias vezes, várias vezes. E Pedro estava desnutrido e então decidimos passar para a fórmula, para o leite em pó, e Pedro estava com muita dificuldade de ganhar peso. Então um dia ele ganhava 10 gramas, no outro dia que eu chegava lá, ele perdia 15 gramas. E cada grama fazia muita diferença para nós, muita. E a gente lidando com o desconhecido. Nem o médico sabia o que tinha, ninguém, nem o profissional sabia como explicar o porquê de tudo aquilo, sendo que a minha gravidez foi super saudável, foi muito tranquilo e a gente não tinha o porquê. E foi um tempo muito difícil, foi passando dias e dias e dias. Eu chegava em casa, tomava um café e logo voltava, porque
o tempo era muito rápido e eu precisava estar lá de novo. Mesmo quando eu não amamentava no peito, eu fazia questão de dar mamadeira para ele. E mesmo quando ele mamava na mamadeira, Pedro tinha crise de apneia, ele esquecia de respirar. E Pedro desenvolveu quadro de pneumonia ali no hospital em Manhuaçu. Ele algumas infecções nesse período e foi dia a dia lutando. Um belo dia, nós conseguimos que Pedro ficasse 2 dias sem ter nenhuma crise de apneia. E aí eu me lembro que o Dr. Cristiano e doutora Andréia juntos, eles falaram, você vai conseguir levar ele para casa, já são 2 dias sem ter nenhuma crise. Mas passou e ele voltou a ter crise. E novamente ele não foi liberado. Então foi um tempo muito difícil. Você chegava no hospital com uma expectativa de uma notícia boa, de que você tinha conseguido, que o Pedro tinha melhorado. E quantas vezes a gente chegava lá e tinha só notícias ruins. Pedro, nesse período, ficou no CPAP, que é um aparelho de respiração, ficou na incubadora, muito magrinho, cheio de aparelhos, e começamos a fazer os exames possíveis que tinha dentro de Manhuaçu. Muitas vezes saímos do hospital para fazer exames e nada. E aí foi passando dias e dias e dias, até um período que chegou o primeiro mês aniversário dele. Foi muito triste, muito. E por mais que tenha sido, a gente podia comemorar o primeiro mês de vida do Pedro, mas sabe aquela angústia de mãe, de saber que nós não estávamos no lugar que gostaríamos de estar. E eu me lembro que eu pedi assistente social para liberar para as minhas sobrinhas irem conhecê-lo, porque elas estavam loucas para conhecê-lo. Então nós compramos um bolo, as enfermeiras enfeitaram o berçário e nós cantamos feliz aniversário para ele ali. E com aquele menininho tão pequenininho no colo, Pedro ainda bem magrinho. E um dia, antes até de comemorar esse mês de aniversário, um pouquinho antes, na mesma semana, nós procuramos um especialista em Manhuaçu. E esse especialista, ele disse que o Pedro levaria uma vida vegetando em cima de uma cama, que ele iria precisar de ajuda para comer, que ele não iria andar e que ele iria precisar de aparelhos para sobreviver. Aquilo foi um choque para mim e para o Lucas. Eu me lembro assim exatamente a fala daquele médico. E logo ao amanhecer nós ouvimos aquilo. Foi muito, muito, muito difícil. Nós não estávamos preparados para aquilo. E a partir daquilo ali a gente já não sabia mais o que fazer. Logo em seguida fez o primeiro mês, tivemos o aniversário dele no berçário. E no outro dia o Dr. Cristiano me disse o seguinte: mãe, nós precisamos transferir o Pedro. Nós não temos mais o que fazer. Já se passaram mais de mês e nós não temos mais o que fazer e o Pedro ainda continua tendo crise de apneia e ainda está desnutrido. Então nós vamos ou para Belo Horizonte ou para Juiz de Fora, onde sair a vaga primeiro. E a partir daí o meu coração ficou muito apertado. Muito, porque eu não sabia que o mais difícil ainda estava por vir. O mais difícil eu ainda passaria com ele. E achando que tudo aquilo estava tão difícil, tão penoso, aquilo estava tão sofrido para nós, principalmente para nossa família, para os nossos amigos que esperamos tanto o Pedro de uma forma tão feliz, tão importante, tão alegre. E logo no dia que ele fez 34 dias de vida, nós fomos para Belo Horizonte. Saímos de Manhuaçu numa ambulância e a partir daí a gente começa uma nova etapa da nossa vida, da nossa história. No próximo vídeo você vai continuar acompanhando a nossa história. E eu quero trazer para você a importância desse canal. Nós queremos divulgar a nossa história para que chegue a muitas pessoas. O nosso maior objetivo é falar do amor
que nós temos pelo nosso Pedro, é contar a nossa história, é levar essa história a tantas mães que ainda não têm diagnóstico do seu filho, é propagar o nome do Senhor, porque o Senhor sempre esteve conosco, e também o nosso objetivo é de chegar a pessoas tão importantes que nos ajude com pesquisa, porque é muito difícil conviver com uma síndrome rara. Você está convivendo com o desconhecido, e nós precisamos de pesquisas, de pessoas que se interessem pelo caso, de médicos, de profissionais, e esse é o nosso objetivo. Então eu conto com você para se inscrever aí embaixo, ativa o sininho, compartilha, comenta, segue a gente lá no Instagram e divulga para os seus amigos aquilo que é bom, a gente precisa compartilhar. Até o próximo vídeo, Deus te abençoe.